Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Mais uma vez nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus. Queremos meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 em diante. Mas antes de iniciarmos, nós queremos mais uma vez pedir a você que se inscreva no canal, curta o vídeo, para que este estudo, para que esta meditação possa chegar a outras pessoas e abençoar a outros. Amém? Nós vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade, por essa porta aberta e a oportunidade que temos de poder meditar na Tua Palavra. O Senhor tem nos revelado tantas coisas, tem nos ensinado, e o nosso pedido, Pai, é que o Senhor continue fazendo assim, continue abençoando a meus irmãos lá do outro lado, e que nós possamos nos alegrar no conhecimento da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o nosso texto de Mateus 20, versículo 20 em diante, fala do pedido de uma mãe. E diz assim: então se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Esses filhos são Tiago e João. No outro evangelho, no evangelho de Marcos, vai dizer que eles próprios chegaram até Jesus para fazer esse pedido. No evangelho de Mateus, diz que foi a sua mãe juntamente com eles. Mas não importa. O que importa é que foi feito um pedido a Jesus. Jesus lhes perguntou: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqueles dois discípulos, juntamente com a sua mãe, a mãe, sempre preocupada com seus filhos, ela perguntou a Jesus, ou ela pediu a Jesus, e Jesus lhe perguntou, porque ela fez um pedido, ele disse: o que você quer? O que você quer que eu faça? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Na verdade, o que ela estava pedindo? Nós precisamos entender, conhecer o contexto em que foi dito isso, em que essa parábola foi, em que esse caso não foi uma parábola, em que esse fato ocorreu. Nos tempos de Jesus,
o povo de Israel, a nação de Israel, vivia sob o domínio romano. O Império Romano, ele não somente dominava, mas ele oprimia Israel. Já de há muito tempo, né? Há muitos anos, há séculos, havia essa opressão romana sobre Israel. Então foi desenvolvida na população israelense uma ideia de que a ideia de um reino messiânico aqui na Terra, em que surgiria o Messias, e esse Messias seria um guerreiro, que se levantaria contra o Império Romano, venceria o Império Romano e restauraria o reino a Israel. Por que havia esse raciocínio? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, ela mostra duas realidades messiânicas. De um lado, o Cordeiro, todos aqueles sacrifícios feitos no templo de Cordeiro que apontava para o Messias. Quando João Batista batizava no Rio Jordão e de repente apareceu ali um homem e João Batista apontando para ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o Espírito Santo, através do João Batista, ali ele revelava ao povo a vontade de Deus, o Cordeiro, o Messias, aquele que viria para tirar o pecado do mundo, né? Mas essa ideia contrastava com uma outra, a ideia do cordeiro manso, mas havia também a ideia do leão, o leão da tribo de Judá, que venceria seus inimigos e restauraria o reino de Israel. Por causa desta opressão, daquele povo oprimido, que sofria, que pagava impostos altíssimos, escorchantes ao império, né? Criou-se no decorrer do tempo essa ideia, esqueceu-se do cordeiro e passou-se a dar mais atenção ao leão da tribo de Judá. E na época de Jesus, então, muitas pessoas, o povo de uma maneira geral, cria que o Messias seria esse leão, que os libertaria do jugo romano e restauraria o reino de Israel. Por isso esse pedido da mãe desses dois discípulos, que nós sabemos serem Tiago e João, os dois irmãos. E ela pediu que quando Jesus restaurasse o reino, seja na cabeça dela e deles, né, dos discípulos, eles ainda não conseguiam entender a missão de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ainda não conseguiam conceber essa ideia de que Jesus havia de vir, havia de ser torturado, morreria numa cruz para perdoar o pecado da nação. O que essa mãe pede é que nesse reino messiânico os seus filhos teriam uma posição de destaque, de poder, de autoridade, né? Talvez os ministros do reino, os ministros do rei. E assim acontece ainda hoje. Muitas pessoas creem nesse Messias, nesse Jesus que abre portas, que destrói e que dá vitória por meio de guerras, por meio da violência, até mesmo por isso, e concede bens materiais ao seu povo. Essa ideia de que Jesus abençoa materialmente as pessoas. Claro que ele abençoa,
Mas não é esta a ideia central do Evangelho. Aquela mulher, aqueles discípulos ainda não conseguiam perceber que Jesus veio para morrer pelos seus pecados. Jesus, então, dada a indignação do restante dos discípulos, Jesus chama os seus discípulos. E ele começa a explicar, olha, no mundo, os governadores dominam os povos. E os maiorais, aqueles que exercem autoridade, que são autoridades, eles exercem autoridade sobre eles. Esse é o reino do mundo. Mas no reino dos céus é o contrário. Quem quiser ser o maior será aquele que mais sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vocês será o vosso servo. O maior é aquele que mais serve no reino de Deus. Não é aquele que manda, não é aquele que exerce a autoridade, que oprime aqueles que estão debaixo da sua autoridade. É mais ou menos como num restaurante. No restaurante há lá a mesa e ali está sentado o cliente do restaurante. E logo que esse cliente se senta, o garçom vem, todo solícito, e recebe o pedido daquele cliente e o serve. Quem é o maior? Aquele que está à mesa, Jesus em outro evangelho, vai fazer essa pergunta. Quem é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Para o mundo, o maior é aquele que está sentado à mesa. Ele está pagando, ele está mandando o garçom trazer este ou aquele alimento. Mas para Deus, no reino dos céus, é diferente. O maior é aquele que serve às mesas. Jesus foi como esse garçom. Ele nos serviu, ele serviu dando a sua própria vida pelos nossos pecados. A imagem do pastor na Bíblia, nós podemos ver isso em toda a Bíblia. O pastor não é aquele que manda, não é aquele que domina. Eu não consigo, irmãos, ver uma outra imagem de pastor na Bíblia, senão do pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, o que ele faz? Ele cuida das ovelhas, ele ensina. Então, na igreja, o pastor é aquele que ensina, aquele que acolhe, aquele que orienta, aquele que exorta, chama atenção, aquele que tira os carrapichos, Esse é aquele que serve na igreja do Senhor Jesus. Aquela mulher e os seus filhos estavam buscando as coisas desse mundo, a autoridade desse mundo, o poder desse mundo. Mas Jesus mostra para eles que no reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. E nós vemos então um grande contraste, porque logo depois disso aí, a Bíblia diz que eles saindo de Jericó, uma grande multidão os acompanhava, e aparecem então 2 cegos, que estavam assentados, a figura desses 2 cegos, assentados à beira do caminho, e sabendo que Jesus passava, eles começaram a clamar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia, os discípulos, inclusive, os repreendiam. Eles, no entanto, gritavam mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
E Jesus parou, passando por ali, de repente, ao ouvir aqueles gritos, Jesus para, chama aqueles cegos e pergunta para eles: que quereis que eu vos faça? Ora, claro, né? Aqueles cegos queriam ser curados, eles queriam ver. Claro, com certeza, qualquer pessoa saberia responder essas perguntas. Mas Jesus faz a pergunta para eles. Talvez alguns que estavam junto de Jesus devem ter pensado nisso. Ora, mas é claro que eles querem ser curados da sua cegueira, eles querem ver. E foi essa a resposta: Senhor, que assim nos abra os olhos. É um contraste muito grande com a passagem anterior, irmãos. Porque na passagem anterior, aqueles que achavam que viam, os discípulos que andaram com Jesus, que viram Jesus fazendo tantos milagres, curando cegos, coxos, paralíticos, aqueles que assistiram aquele paralítico que foi descido no teto pelos seus amigos para receber de Jesus a cura, e que achavam que viam. Eles não conseguiram ver que Jesus era o Cordeiro de Deus, prometido das nações, aquele que viria e daria a sua vida pelo pecado da humanidade. Enquanto que aqueles dois cegos, e chama-nos a atenção, porque eles se dirigem a Jesus gritando: Filho de Davi. Isso nos mostra que eles reconheciam Jesus como o Messias, o filho de Davi, pois Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido. Deus prometeu que da semente de Davi viria o profeta, viria aquele que não esmagaria a cana quebrada. A promessa messiânica era através da descendência de Davi. E aqueles mendigos, aqueles cegos, que não viam com os olhos humanos, com os olhos do seu corpo, os olhos que eles tinham para ver este mundo, mas eles viam Jesus com os olhos espirituais. E com os olhos espirituais, eles viam o Messias, eles viam o Salvador. E por isso eles clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E aí nós entendemos, então, a pergunta de Jesus: o que vocês querem que eu faça? E a resposta deles: que se nos abram os olhos. O contraste é que aqueles que achavam que viam não conseguiram ver Jesus como Salvador. E aqueles cegos que não viam, viram o Salvador de todos, cegos e que veem, aquele que Deus prometeu enviar para pagar pelos pecados de todos aqueles que creem. E essa passagem termina então com Jesus, condoído, tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora vendo, não simplesmente vendo Jesus, vendo os discípulos, vendo as pessoas, mas vendo o Salvador das suas almas. Que o Senhor te abençoe.